amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo sistematizado de O Evangelho segundo o Espiritismo, transmitido aqui pela página Programa Espiritismo e Vida. Aproveito para deixar registrada minha gratidão ao amigo Davi Ascenso pelo generoso convite. Antes de iniciarmos os nossos estudos, vamos fazer a nossa prece de abertura para que nós possamos ir nos sintonizando com a espiritualidade maior que nos rodeia. Então, nesses instantes, convido a todos a fechar os olhos, buscar uma posição confortável onde esteja acomodado e assim elevar o pensamento a Deus nosso Pai, mentalizando a figura do divino amigo Jesus, rogando aos bons espíritos para que possam vir ter conosco, nos envolver com suas doces e sutis vibrações de amor e nos auxiliar no entendimento do Evangelho ao qual leremos nessa noite. Que após o término dessa nossa live, possamos estar um pouquinho mais fortalecidos e esclarecidos em torno da mensagem do Cristo e da doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, quem não estiver com o Evangelho em mãos, corre lá que dá tempo de pegar, ou se preferir, iremos transmitir, projetar aqui na tela todo o Evangelho para que possa ser acompanhado por aqueles que nos assistem. E hoje estudaremos causas anteriores das aflições dos itens 6 a 10, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Pois bem, logo de início, o codificador vem nos trazer algumas reflexões, alguns questionamentos, buscando respostas para entender por que sofremos tanto, por que muitas vezes colhemos tantos problemas, de onde eles provêm, qual é a causa de todas essas aflições. Em busca de respostas, Allan Kardec nos traz alguns questionamentos para que nós possamos refletir. Então inicia o codificador dizendo: mas, se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Então, fazendo aqui uma pausa, muitos dos nossos problemas e aflições que encaramos nas nossas existências, nós conseguimos perceber a causa. Quantos de nós, muitas vezes, ao perceber determinado problema que nos rodeia, pensamos: tá vendo? Se eu não tivesse feito aquilo, hoje eu não estaria passando por isso. Foi por conta de uma atitude que eu tive, foi por conta de algo que eu falei, que hoje estou passando por essa dificuldade. Então, muitas vezes na nossa existência, nós conseguimos enxergar a causa de alguns problemas que nos rodeiam, porém, outros não. Outros, conforme diz Kardec, nos atinge por uma fatalidade e nós não conseguimos entender por quê. E assim, Allan Kardec nos traz alguns exemplos. Diz ele, tal, por exemplo, a perda de entes queridos e há das quais são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Então vejam, Kardec diz: acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, ou seja, fatos acidentais que nos ocorrem na existência que aconteceu por uma fatalidade, uma queda, um acidente de trânsito, enfim, o que quer que seja. Ou também diz Kardec, os reveses da fortuna que frustram as nossas precauções aconselhadas pela prudência. Ora nós estamos com uma determinada quantia, ora nós conseguimos investir, conforme se diz vulgarmente, quantos não conseguem fazer o seu pé de meia,
quantos conseguem economizar para determinado fim e de repente acontece alguma coisa na existência que faz com que aquele dinheiro se vá. Ou então algo que nós conquistamos, compramos e temos que nos desfazer porque necessitaremos daquele dinheiro. Então os reveses da fortuna que oscilam. Também diz Kardec, os flagelos naturais, que seria a pandemia um grande exemplo, que é um flagelo natural. Os espíritos deixam claro em O Livro dos Espíritos, em Lei de Destruição, na parte de flagelos naturais, que uma pandemia, ela é um exemplo desse tipo. É algo que vem, dizem os espíritos, não para nos castigar, mas para castigar o orgulho dos homens, das mulheres, de todos nós. Vem muitas vezes um flagelo destruidor, como uma pandemia, com alguma razão muito específica para fazer, de certa forma, sacudir a humanidade, a despeito de todo o sofrimento que nós tenhamos passado até então, em decorrência da pandemia. Com certeza conseguiremos retirar muitos aprendizados, os quais já estamos retirando. Então, um flagelo natural é como se fosse um desastre da natureza, ou então a fome, uma doença como a pandemia. Também diz Kardec, enfermidades de nascença, quando muitas crianças, muitas vezes elas nascem com determinados problemas de saúde e seguem assim na vida adulta. Por quê? Enfim, Kardec nos traz vários questionamentos. Quais são as causas dessas aflições? De onde elas provêm? E continua. Os que nascem nessas condições, certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põem à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Mais um questionamento interessante que Allan Kardec vem nos fazer. Muitas crianças nascem, conforme diz, desgraçados, o codificador assim coloca, muitos na miséria, muitos com problemas de saúde, enquanto outros, às vezes debaixo do mesmo teto, na mesma família, são tão beneficiados, possuem tanta sorte na existência. Por quê? O que fizeram uns para merecer tanto azar e outros tanta sorte? Por que acontece toda essa discrepância, muitas vezes, dentro do próprio seio familiar? Continua Kardec. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo, e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo a braços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Kardec aqui então traz um outro ponto. Até então falamos de crianças, muitas vezes debaixo do mesmo teto, umas com tanta sorte e tantos benefícios, outras com problemas. E aí o codificador também traz a questão de crianças que desencarnam, que morrem em tenra idade. O que fizeram para merecer esse sofrimento? Aliás, Kardec já traz a questão da unicidade das existências. Se nós olharmos sob essa perspectiva, de ter essa visão, uma vez que a alma ela é criada no momento da concepção e de repente ela tem tanto azar, tanto sofrimento e morre cedo, se ela foi criada no momento da concepção, por que Deus fez com que ela sofresse daquela forma? Que fez aquela alma para merecer
tanta desgraça em sua existência? Ou de uma outra forma, se é criada no momento da concepção, por que a outra é tão abonada? Por que a outra tem tantos benefícios? Por que Deus faria essa distinção? Será que isso combina com a justiça, com a amorosidade, com a providência de Deus? Uma vez que os Espíritos nos colocam que um dos atributos da divindade, em O Livro dos Espíritos, na questão 13, seria ser todo justiça, todo bondade. A partir do momento que Deus seleciona aleatoriamente crianças, pessoas para sofrerem, não está sendo justo, tampouco amoroso. Então, o que fizeram essas almas para uma ser tão beneficiadas e as outras prejudicadas? Além do mais, podemos também refletir. Após o seu desencarne, será que umas vão para o céu, outras vão para o inferno? Ou então, como na visão dos pagãos, uns vão para os campos elíseos, outros para o Tártaro? Mas enfim, se vão para um céu, um paraíso, um local de delícias, que fizeram essas almas para receber tantos benefícios do outro lado da vida? Ou então, se vão para o inferno ou para um Tártaro, que fizeram também de tão ruim essas almas criadas no momento da concepção para receber um sofrimento eterno? Será que isso tudo combina com a justiça, com a amorosidade que Deus nos representa? Por essa razão, Allan Kardec nos traz todos esses questionamentos para que nós possamos refletir. E para incrementar um pouquinho mais tudo isso que o codificador nos traz, eu trago aqui para o nosso estudo uma passagem que se encontra em uma obra chamada O Fenômeno Espírita, da autoria de Gabriel Delany, que foi outro pesquisador praticamente contemporâneo de Allan Kardec, que também nos legou grandes obras espíritas. E ele traz 6 pontos também que carecem de uma resposta, tal como fez Allan Kardec. Nos diz Gabriel Delany, por exemplo: por que motivo a alma apresenta aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Quantas crianças, jovens, adultos, nós percebemos que uns têm tantos talentos, uns têm tantas aptidões, capacidades intelectuais incríveis, enquanto outros possuem tantas dificuldades? Como, por exemplo, uma criança que em tenra idade já sabe tocar piano, já sabe desenhar maravilhosamente bem, enquanto ao seu lado há uma criança que possui grandes dificuldades de aprendizado. Por que essa distinção? Continua Gabriel Delany: donde procede a aptidão extranormal de certas crianças para tal arte ou tal ciência, ao passo que muitos adultos ficam inferiores ou medíocres durante toda a sua vida? É o que acabamos de citar como exemplo, uma criança que toca piano. Às vezes um adulto estuda anos e anos e anos e não consegue captar a técnica do piano. E uma criança com 5, 6 anos dedilha maravilhosamente bem, afinada e tem maestria, ainda que com pouco estudo. De onde procede essa diferença de aptidão? Continua Gabriel Delany: de onde vêm, para uns, as ideias intuitivas ou inatas que não existem em outros? Quantas crianças também muitas vezes têm intuições? Certamente cada um de nós já percebeu crianças muito sábias, que trazem às vezes certos comentários que nós ficamos olhando admirados. Como que elas tiveram capacidade de uma sabedoria tão grande, enquanto às vezes adultos não conseguem? Por que essas diferenças? Continua Gabriel Delany: de onde se originam para certas crianças esses instintos precoces de vícios ou de virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que elas nasceram? Isso também é muito comum. Percebemos crianças que são extremamente simpáticas, que são extremamente votadas ao bem, as boas ações, que colocam todo um sorriso para fora, assim como há aquelas crianças que também são um pouquinho mais fechadas, um pouquinho mais retraídas, às vezes anda com a carinha um pouco travada, cara de bravo ou algo do tipo. De onde vem toda essa diferença? E quando elas vão crescendo, a despeito do meio onde são criadas, onde são educadas, elas destoam tanto do ambiente familiar. De onde vem
esses instintos precoces, conforme coloca Gabriel Delany. E ele continua na questão 5. Por que certos homens, a abstração feita da educação, ou seja, independente da educação que receberam, são mais adiantados do que os outros? Independente da instrução, da educação, por que há aqueles, agora falando de adultos, que têm tantas capacidades, compreendem melhor as coisas a nível intelectual e outros não? E finaliza Delany com a 6ª questão. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criancinha otentonte e a educardes dos nossos liceus de mais nomeada, conseguiríeis fazer dela um Laplace ou um Newton? Porque temos ainda no nosso mundo homens selvagens, enquanto há outros tão instruídos, e nós temos na nossa atualidade, aqui em pleno 2022, povos ainda selvagens, como é o exemplo da ilha de Sentinela do Norte, que fica próximo das Índias, se não me falha a memória. Uma ilha isolada, onde ali vivem selvagens, que não conseguem contato com outra civilização aqui na Terra. E se alguém tenta se aproximar daquela ilha, é morto. Não morto porque aqueles nativos que vivem naquela ilha, eles são ruins, mas porque é um instinto de conservação, de defesa. Eles consideram qualquer um que se aproxime como uma ameaça. Então atiram flechas, atiram lanças. E não possuem nenhum contato, nenhuma comunicação com o restante da civilização na Terra. São isolados, são selvagens. Por que então Deus permite aquelas criaturas naquela pequena ilha, enquanto outras ao redor da Terra são bem instruídas, têm acesso à educação? É para se pensar. Então Gabriel Delany vem com o seguinte comentário. Perguntamos, assim como Allan Kardec também o fez, qual é a filosofia ou a teosofia que pode resolver esses problemas? As almas ao nascer ou são iguais ou desiguais. Das duas, uma. Se são iguais, por que são tão diversas as suas aptidões? Dirão que isso depende do organismo? Porém, então nos encontramos com a doutrina mais monstruosa e mais imoral. O homem fica sendo apenas uma máquina, o joguete da matéria, sem a responsabilidade dos seus atos e podendo lançar a culpa de tudo sobre as suas imperfeições físicas. Se são desiguais, é porque Deus o criou assim. Mas então, por quê? Essa parcialidade se conformará com a justiça e com o amor igual que ele dedica a todas as suas criaturas? Que interessante, Delany lança um questionamento, uma afirmação, na realidade, das duas uma. Ou as almas são criadas iguais ou desiguais. Se elas são criadas iguais por Deus, por que tantas diferenças? Então Delany pensa, poderiam justificar que é por uma questão física, por uma questão da matéria, então todos nós seríamos joguetes da matéria. Se um é um pouco mais instruído, tem maiores capacidades intelectuais do que o outro, seria isso por conta do nosso sistema cerebral? Seria por conta da nossa matéria? Se um consegue tocar piano maravilhosamente bem, enquanto outros, apesar de estudar muito, não consegue, seria por conta da matéria? Por isso Delany coloca, seria uma das visões mais monstruosas e morais, uma doutrina estranha. Porém, se elas são criadas desiguais e não iguais umas às outras, sendo criadas por Deus, por que Deus cria almas desiguais? Seria de uma maneira aleatória? Seria para brincar com as suas criaturas? Isso combinaria com o amor, com a justiça que temos de Deus? Então fica a reflexão. Voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos traz o seguinte comentário conclusivo. Todavia, por virtude do axioma, do princípio, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na vida presente, tê-lo-emos feito noutra.
é uma alternativa que ninguém pode fugir e que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Então aqui Allan Kardec coloca o fato da vida precedente. Se a causa do meu sofrimento não está aqui, nessa minha atual existência, então isso é sinal que essa causa está numa vida anterior. Porque todo efeito tem uma causa. Por que então eu estaria sofrendo? Se eu não consigo encontrar nessa existência a razão, é porque ela é de uma encarnação anterior. E é por esse motivo que o espírito Joana de Ângeles, com toda a sua sabedoria, através de Divaldo Pereira Franco, em sua obra Convites da Vida, vem nos dizer que se nós estivermos sob o jugo de dores e padecimentos, ingratidões e perseguições injustos, serão injustos somente na aparência, pois que procedem do teu ontem em regime de cobrança para melhor estabilidade do teu amanhã. Então vejam, Joana de Ângeles diz: todo esse sofrimento que eu posso estar encarando na minha existência atual, ele não é injusto. Ele é injusto na aparência, aparentemente. Porque na realidade procede do ontem, conforme diz Kardec. Todo efeito tem uma causa. Se eu não encontro nessa atual existência, está numa encarnação anterior. Porque Deus não me faz punir, não me pune por algo que eu não tenha feito, assim como eu não recebo algum mérito por algo que eu também não fiz. Então, se é injusto somente na aparência. Muitas vezes enxergamos com injustiça os nossos sofrimentos, os nossos problemas, em razão de nosso orgulho. Porque é muito mais fácil eu culpar algo externo. Então, se eu tenho um problema, a culpa é de Deus, a culpa é do outro, a culpa é da circunstância do planeta, a culpa é que fez sol, a culpa é porque choveu, a culpa é da pandemia. Então a culpa é sempre algo exterior, em razão do meu orgulho. Quando eu olho para dentro de mim e busco tentar enxergar essa causa, isso me tira da zona de conforto, porque o orgulho é uma zona muito confortável. E quando eu tento olhar para dentro de mim para buscar as raízes dos meus problemas, se eu não enxergo nessa existência, eu enxergo em uma outra, muitas vezes esse processo dói, é incômodo, porque eu tenho que tomar a responsabilidade perante aquilo que está acontecendo na minha existência. E eu não quero. É mais fácil, então, eu culpar. E aí eu enxergo na base da injustiça, acho que eu não mereço, me revolto, muitas vezes me deprimo e a culpa é do outro. Mas, Joana diz, é somente na aparência que é injusto. Nós somos os responsáveis por aquilo que nos ocorre, seja a causa nessa encarnação, seja numa outra. E Joana diz, vem em regime de cobrança para melhor estabilidade do teu amanhã. Essa cobrança não é no sentido para nos fazer sofrer a punição, o castigo. Não, é a cobrança no sentido de autorreajustamento para melhor estabilidade de mim mesmo amanhã, para que eu aprenda com aquele sofrimento, para que aquela aflição venha com ensinamento para mim, para que eu saiba buscar o que é que eu posso melhorar diante daquela dificuldade que me rodeia, para a melhor estabilidade do meu amanhã, no sentido de que, se eu estou buscando um aprendizado, vou me policiar para não voltar a errar e tomar uma atitude mais próxima da amorosidade amanhã. Se eu errei hoje, não vou me chicotear. Também não significa que eu deva dizer, eu sou assim mesmo, não vou mudar. Não, mas devo me acolher, devo me auto-perdoar e me permitir uma nova chance amanhã, para que eu fique estável amanhã, para que eu não me distancie tanto dos ensinamentos do amor. Amor esse que é a única lei que rege o nosso universo. Então toda essa aflição é somente na aparência. Então nos diz Kardec, o homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências das suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando seu passado. O infortúnio que, à primeira vista, parece imerecido, tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer, perdoa-me, Senhor, porque pequei. Foi o que disse o espírito Joana de Ângeles. Parece imerecido, mas ele tem a sua razão de ser.
é apenas aparência. E Kardec traz algo muito interessante. A prosperidade desse mal é apenas momentânea. Esse mal que me envolve, essa aflição, ela tem um prazo para terminar, a depender da minha conduta frente a essa aflição. É o meu aprendizado. Então, se sou alguém que, de uma certa forma, aceito com resignação aquilo que me ocorre, entendendo que tem uma razão de ser, entendendo que eu preciso retirar o aprendizado, então o período dessa aflição diminui-se, porque estou buscando aprender e, ao mesmo tempo, buscando fazer o bem, mesmo com aquela adversidade. Lembremos-nos do que Jesus nos afirmou: um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Então, se eu busco enxergar com resignação e continuo fazendo bem mesmo assim, dando o meu melhor, naturalmente a prosperidade desse mal diminui. Agora, a partir do momento que, diante daquela aflição, eu me revolto, eu me desespero, eu esbravejo contra Deus, o mundo, as pessoas, naturalmente, mais penoso será todo aquele sofrimento, onde, inclusive, eu posso até mesmo agravar diante daquele problema se eu ainda me prejudicar um pouco mais, se eu tomar atitudes ainda piores. Então, Allan Kardec continua agora no item 7. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento dos seus filhos, e etc. Por que nessa imagem eu grifei o poderá? Para que nós não tenhamos aquela visão muitas vezes engessada e até mesmo de julgamento que, se eu estou sofrendo por isso, é porque eu fiz aquilo. Muitas vezes tiramos conclusão. Então, se uma pessoa ela vem, de repente, com algum problema na visão, alguém muitas vezes já julga: ah, ele tem problema na visão porque na outra encarnação ele tirou a visão de alguém. Não podemos enxergar dessa forma engessada. Kardec deixa claro: poderá ser, poderá vir a acontecer, porque tudo vai depender da conduta daquele indivíduo. Vai depender do seu arrependimento, vai depender da atitude que ele tomou para reparar aquele mal que fez. Tudo vai depender. Quanto mais bem eu fizer, quanto mais eu buscar aprender, quanto mais eu procurar reparar, ficar atento e vigilante, naturalmente é um merecimento que eu ganho. As leis divinas são misericordiosas. Então, se eu estou buscando, dando o meu melhor, me entregando no bem, naturalmente que as minhas faltas, elas de uma certa forma, são um pouco mais atenuadas, porque eu estou dando o meu melhor, estou fazendo por aquilo. A partir do momento que diante do problema eu o ignoro e até mesmo agravo, aí sim pode ser que eu sofra consequências ainda piores. Então tudo Allan Kardec deixou claro: poderá. Allan Kardec não coloca que virá a ser. Vejamos, por exemplo, quando ele comenta ali, se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso da riqueza, ele não diz verá-se privado do necessário. Kardec não é categórico. Se fez mau uso da riqueza, virá privado do necessário. Ele diz poderá ver-se privado do necessário. Tudo vai depender da conduta. Nós sabemos que somos regidos por leis universais de equilíbrio e que cada um de nós recolhe exatamente o que plantou. Mas tudo vai depender também da nossa conduta frente àquela nossa falta. Como que eu estou me portando? Com arrependimento ou não? O que eu tenho feito para melhorar? Então, por isso, Kardec deixa claro: poderá vir a ser, poderá vir a sofrer. Irá expiar aquela falta, mas nós não podemos ter aquela visão engessada. Se fez isso, vai acontecer aquilo. Porque muitas vezes acabamos no julgamento do outro. O outro passa por aquele problema porque na encarnação passada deve ter feito isso também com o outro. Não podemos ter esse tipo de visão, que muitas vezes é até cruel em relação ao outro, pois que não sabemos do histórico espiritual daquela pessoa a qual nós estamos fazendo comentários. Continua então Kardec ainda no item 7.
Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência. Novamente, a questão da aparência, conforme já disse Kardec e Joana de Ângeles, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Existe um item muito interessante que é no capítulo 2 da mesma obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec traz um texto intitulado O Ponto de Vista. E ele é muito interessante. Por que eu digo isso? Porque Allan Kardec vem comentar que todos esses problemas existem na aparência, se considerada do ponto de vista da vida presente. Se eu enxergar toda a minha existência apenas com o olhar da matéria, se eu duvido do porvir, se a minha fé é vacilante, se eu acho que além da matéria nada existe, que nós nascemos aqui, morremos aqui, então tudo que ocorre à minha volta eu vou considerar como injusto, como revoltante, como desesperador. Eu vou dizer que o mundo não tem jeito, eu vou dizer que a humanidade está cada vez mais perdida, porque eu enxergo somente com um olhar pessimista, negativo da matéria. A partir do momento, conforme convida Allan Kardec, nós passamos a olhar a existência a partir da perspectiva espiritual, nos enxergando como espíritos imortais, cada um com seus equívocos, com sua bagagem de equívoco, com sua bagagem de virtude, dando o seu melhor, ora errando, ora acertando, ora fazendo bem, ora fazendo mal, e que temos sucessivas existências para nos corrigir, aprender, melhorar, regido por uma lei universal de amor. Quando eu passo a enxergar tudo com esse olhar espiritual, então todos esses problemas e aflições passam a ter uma outra tonalidade. Não que eu vá deixar de sofrer. Claro, irei chorar, irei ficar chateado, irei me magoar com as coisas que acontecem. Mas, conforme já coloca Lacordaire, também no Evangelho segundo o Espiritismo, em uma mensagem chamada O Bem e o Mal Sofrer, eu vou sofrer, só que de um lado positivo. Não vou deixar de sofrer, mas eu vou sofrer com resignação, buscando um aprendizado, buscando entender o porquê. Eu sofro mal a partir do momento que eu sofro com revolta, com desespero, com irritação, muitas vezes me encaminhando para um processo depressivo. Então, quando eu mudo o meu olhar perante a vida, eu passo a enxergar as coisas de uma outra forma. Eu ressignifico aquilo que tem na minha existência. Olho para um problema, sei que é uma aflição, mas não fico chorando diante daquele problema, desesperado, irritado, querendo culpar o mundo pelo problema. Eu olho para ele e tento enxergar qual é o aprendizado que ele está querendo me trazer. E continua Allan Kardec. Jamais deve o homem olvidar que se acha num mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. Então, o que nos conserva em um mundo de provas e expiações é justamente a nossa conduta ainda. Porque, ora acertamos? Sim, muito acertamos, mas também ainda cometemos equívocos. Por ignorância, ora também por insistência, então ainda tenho muito a espiar e ainda continuo errando, tropeçando. Então, naturalmente, somente essas minhas imperfeições me conservam preso em um mundo de provas e expiações, ainda por longas encarnações. Mas, para complementar um pouco dessa nossa reflexão, questionaram para o Espírito Emmanuel, em sua obra O Consolador, quanto ao arrependimento. Será que se nós nos arrependermos, nós nos podemos nos eximir de certas provas? Então, através da resposta das mãos de Chico Xavier, nosso querido e saudoso Chico, ao ser questionado na 336, se o culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas,
Emmanuel nos responde: a oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesma um ato de misericórdia divina, e daí o considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Entendendo, todavia, estendendo, todavia, a questão à generalidade das provas, devemos concluir ainda com o ensinamento de Jesus que o amor cobre a multidão dos pecados, traçando a linha reta da vida para as criaturas e representando a única força que anula as exigências da lei de Talião dentro do universo infinito. Olhem que interessante que Emmanuel traz. A oportunidade de resgatarmos a culpa já constitui em si um ato de misericórdia divina. A nossa existência é um ato de misericórdia divina. As nossas atribulações, as nossas aflições são atos de misericórdia divina. Por quê? Deus, ao invés de nos relegar a um local de sofrimento eterno, nos dá uma nova chance. E a cada dia que nós acordamos é um ato de misericórdia divina. Hoje eu acordei, estou aqui, amanhã não saberemos. Se eu acordo amanhã, um ato de misericórdia divina. Tenho aí 24 horas no dia para repensar aquilo que eu faço, para observar a minha conduta, para fazer o meu melhor cada vez mais. É claro que quando nós nos arrependemos, se nós partimos para a construção do bem, as nossas faltas são atenuadas também, porque estamos regidos pela misericórdia divina. E é por isso que Emmanuel pontuou quando Jesus disse que o amor cobre a multidão de pecados. Por quê? É a única força que anula, diz Emmanuel, as exigências de lei de Talião dentro do universo infinito. Então, a única coisa que anula, que é, de uma certa forma, traz um abrandamento dessas minhas aflições, é o amor. É a única força que se contrapõe a tudo isso, dentro da lei de Talião no nosso universo. Então, se eu quero abrandar as minhas atribulações, as minhas dificuldades, que eu as aceite com resignação, mas principalmente que eu faça o bem, que eu construa o bem para mim e para o próximo, para a coletividade. Não apenas para mim, no sentido egoísta, não apenas para o outro, no sentido de negligenciar a si mesmo, mas um amor em conjunto para todos nós. Somente o amor, conforme coloca Emmanuel, é a força que anula a essas exigências de lei de Talião dentro do nosso universo. Então, não é apenas o ato de se arrepender, mas de se arrepender e partir também para a construção do bem. Continua, então, Allan Kardec, no item 8. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe deixem recomeçar para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado que recebe nelas o merecido castigo e provas com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que em sua bondade faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Então, o que ocorre? As tribulações, essas aflições, essas dificuldades, elas são impostas a espíritos endurecidos, extremamente ignorantes, que não têm condição de escolher as suas provas. Porém, para aqueles outros espíritos que são arrependidos, conforme coloca Kardec, desejosos de reparar o mal que tenham feito, que já entendem a sua situação, para esses, eles têm condição de escolher determinados gêneros de prova que irão passar por suas existências. Então, muitos dos problemas que nós enfrentamos, muitas dessas tribulações, aflições, impostas aos espíritos ignorantes que não têm condições de escolher. Outros são aqueles próprios espíritos que as escolhem por já entenderem a sua situação atual, por terem uma outra compreensão de existência. Leon Denis, grande divulgador da doutrina espírita,
praticamente também contemporâneo de Kardec, um apóstolo de Allan Kardec, em sua obra Depois da Morte, capítulo 41, Reencarnação, também nos traz um complemento acerca dessa questão, quando diz que o espírito inferior, ignorante dessas leis, pouco cuidadoso do seu futuro, sofre maquinalmente a sua sorte e vem tomar o seu lugar na Terra sob o impulso de uma força que nem mesmo procura conhecer. O espírito adiantado inspira-se nos exemplos que o cercam na vida fluídica, recolhe os avisos de seus guias espirituais, pesa as condições boas ou más de sua reaparição neste mundo, prevê os obstáculos, as dificuldades da jornada, traça o seu programa e toma fortes resoluções com o propósito de executá-las. Só volta à carne quando está seguro do apoio dos invisíveis que o devem auxiliar em sua nova tarefa. É o que colocou Allan Kardec, que acabamos de comentar. Aqueles ignorantes e inferiores sofrem maquinalmente. Eles não têm condição de escolha das provas que irão passar, porque não têm nem mesmo uma compreensão do que lhes ocorre. Agora, aqueles espíritos mais adiantados, mais esclarecidos, que se inspiram nos outros espíritos que os cercam, buscam estudar, buscam aprender, buscam dar o seu melhor, traçam melhor todos os seus problemas, as suas aflições, e retornam quando se sentem seguros para tal, conforme nos coloca Leon Denis. Então, as tribulações todos nós iremos passar, porque, naturalmente, nós colheremos aquilo que plantamos. Mas, para os imperfeitos, elas são impostas, sofrem maquinalmente. Para aqueles que já são mais esclarecidos, eles têm condição de analisar o gênero de provas os quais irão passar na próxima encarnação. Continua Allan Kardec. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas, buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porque o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será, se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Então, gosto muito dessa frase que é usada bastante no meio espírita. A expiação serve sempre de prova, mas nem toda prova é uma expiação. A expiação é uma prova para mim mesmo. Expiar, sofrer aquilo que eu fiz de errado nessa existência ou numa outra encarnação. É uma prova para mim. Sempre faço uma comparação. Uma pessoa que comete um delito e vai para a prisão. Quando ela vai para a prisão, é o seu período de expiação. Ele vai sofrer a sua pena na detenção, vai repensar tudo o que fez, muitas vezes vai executar certas tarefas impostas de uma espécie de punição pelo crime que cometeu na sociedade. Então é sua expiação. A partir do momento que acaba o seu período de detenção e ele retorna ao convívio com a sociedade, é a sua prova. Se ele não voltar a errar, ele passou naquela prova. Se ele torna a cometer o mesmo crime, então ele retorna para a prisão. Então toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, conforme coloca Kardec. Muitas vezes é uma tarefa que os espíritos solicitaram para adiantar-se ainda mais, querem ascender na sua escala evolutiva. Então solicitam determinadas provas para serem eles mesmos testados, mas não que estejam expiando uma falta, mas sim uma prova, é uma missão para si mesmo. Continua então Allan Kardec. Tais são, especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências, e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus.
Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente antes que imposta e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Mas então, Allan Kardec, na Revista Espírita de setembro de 1863, nos traz algo muito interessante acerca de prova e expiação que fecha essa nossa reflexão, do item 9. As misérias da terra são, pois, expiação por seu lado efetivo e material, e provas por suas consequências morais. Seja qual for o nome que se lhe dê, o resultado deve ser o mesmo, o melhoramento. Em presença de um objetivo tão importante, seria pueril fazer de um jogo de palavras uma questão de princípio. Isto provaria que se dá mais importância às palavras que à coisa. Ou seja, estamos discutindo o que seria prova ou seria expiação ou uma missão. Mas o codificador na Revista Espírita praticamente diz: nada disso importa, porque o fim, seja de uma expiação, seja de uma prova, seja de uma missão, é o melhoramento. Ele deixa muito claro, seja qual for o nome que se lhe dê, o resultado deve ser o mesmo, melhoramento. Seja porque eu estou espiando, sofrendo uma falta, seja porque eu estou sendo testado, seja porque eu pedi aquela missão. O fim é o melhoramento. Se diante disso nós ficarmos preocupados em classificar, diz Kardec, estamos dando mais importância à palavra do que à essência, ao objetivo do problema em si, e estamos nos perdendo. Então, diante daquela minha aflição, não me cabe ficar fazendo julgamentos. É uma expiação? É uma prova? O que quer que seja. O fato é um problema, é uma tribulação, está ali por alguma razão. Tenha eu pedido, tenha eu não pedido, seja apenas uma expiação. Independente do que quer que seja, o objetivo é o mesmo, o melhoramento de mim mesmo. E Kardec nos dá essa chacoalhada justamente para que nós não nos percamos nesse tipo de reflexão. É interessante que nós saibamos, sim, para entender as raízes dos nossos problemas, as causas, os porquês. Mas na nossa vida prática, no dia a dia, pouco importa se aquilo que estou passando é uma expiação, uma missão ou uma provação. O que importa é que eu encare com resignação e busque tirar o meu melhor daquele momento. E assim Allan Kardec finaliza no item 10. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhe interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se hajam expurgado. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Mais uma vez nos traz Kardec. Nós devemos aceitar com resignação, seja uma expiação, uma prova ou uma missão que eu mesmo me impus, eu preciso enxergar da melhor forma possível, tornar proveitoso aquele momento, ainda que seja uma dor, ainda que seja uma dificuldade, um obstáculo, eu tenho que tornar proveitoso. Ali no iniciozinho do item 10, Kardec coloca: os espíritos não podem aspirar à completa felicidade, enquanto não se tenham tornado puros. Naturalmente, a felicidade não é deste mundo, mas os espíritos também deixam claro em O Livro dos Espíritos que nós podemos conquistar uma felicidade relativa a esse nosso mundo de provas e expiações, atenuando as nossas faltas e fazendo todo o bem que pudermos fazer, seremos tão felizes quanto essa terra possa comportar.
A felicidade pura, ela é inerente dos espíritos puros, dos espíritos que atingiram o máximo da perfeição. É uma felicidade, inclusive, que nós não conseguimos nem supor, imaginar como seja. Mas nós podemos começar a desenvolver um pouquinho dessa felicidade aqui na Terra. Não olhando para fora, não buscando a felicidade na matéria. Aliás, é o neuropsiquiatra austríaco que afirmava, Viktor Frankl, que o fato de nós buscarmos a felicidade já nos gera a infelicidade, porque felicidade não se busca. Felicidade surge a partir de uma ressignificação da minha existência. E isso que nós estamos fazendo é ressignificar os problemas, olhar a partir de uma outra perspectiva, olhar com um olhar, uma vista mais suave, enxergando aquele obstáculo como oportunidade de aprendizado. Aquela onda não está vindo para me engolir, mas para que eu possa aprender a surfar nela. E Deus jamais nos manda uma onda a qual irá certamente nos engolir, maior do que as nossas forças. Então que nós possamos aprender a surfar nessa onda e tirar o melhor proveito possível daquela paisagem da praia que a onda está nos proporcionando. E assim iremos pouco a pouco construindo a felicidade dentro de nós, porque essa felicidade, ela é interna, ela é um projeto de vida que eu faço pela eternidade, algo que eu construo dentro de mim mesmo, a partir do bem que eu executo a mim e ao próximo, pensando na coletividade. Isso é começar a sentir um pouquinho do que é a verdadeira felicidade dos bons espíritos. Por isso, a necessidade de nós nos renovarmos dia após dia. E para encerrar o nosso estudo dessa noite, deixo uma mensagem do espírito André Luiz, psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico, e que se encontra em sua obra Endereços de Paz. É a mensagem Ideias para hoje. Nos diz André Luiz: ninguém foge aos seus princípios de causa e efeito, mas ninguém está privado da liberdade de renovar o próprio caminho, renovando a si mesmo. Cada um de nós, onde se encontre agora, permanece em meio da colheita daquilo que plantou, com a possibilidade de efetuar novas sementeiras. Em nossas próprias tendências de hoje, será possível entrar no conhecimento do que fazíamos ontem. Achamo-nos todos presentemente no lugar certo, com as criaturas certas e com as obrigações exatas, a fim de realizarmos o melhor ao nosso alcance. Dizem os sábios que Deus dá o frio conforme o cobertor, para que o homem saiba dar o cobertor conforme o frio. Então, ninguém foge à lei de causa e efeito que rege a cada um de nós, rege esse nosso universo. Mas nenhum de nós está privado da atitude de renovar a si próprio e realizar uma melhor plantação para que tenhamos uma melhor colheita ali adiante. Então, André Luiz deixa muito claro: nós nos achamos no lugar certo, com as pessoas certas, com as obrigações, com as circunstâncias exatas, a fim do nosso melhoramento. Que nós saibamos aproveitar esse ato de misericórdia divina para nos renovar dia após dia. Deus dá o frio conforme o nosso cobertor, para que nós possamos dar o cobertor, para que nós possamos dar algo de nós mesmos em benefício do próximo, conforme a necessidade do próximo, pensando assim na melhoria de toda a humanidade. Então, queridos amigos, amigas, esse foi o nosso estudo da noite de hoje. Espero que nós possamos ter absorvido os conhecimentos do Evangelho da melhor forma possível e que possamos cada dia mais colocá-los em prática, nem que seja pouco a pouco, devagarzinho, mas para que nós possamos atingir o nosso verdadeiro objetivo. A minha mais profunda gratidão a Deus, aos bons espíritos que nos rodeiam, minha mais profunda gratidão ao amigo Davi Ascenso, do programa Espiritismo e Vida, e toda a sua equipe, e minha mais profunda gratidão a todos os que nos assistiram aqui na noite de hoje, aos que irão nos assistir após o término desse nosso estudo. Que nós possamos permanecer envoltos dessa luz, dessa paz que o Evangelho do Cristo nos proporciona, e convido a todos para, na próxima semana, estarmos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo sistematizado de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ficamos todos na paz do Mestre Jesus e até lá, pessoal. Tchau, tchau.